Muito boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta reunião, 15ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 10 de maio de 2022. Reunião híbrida, com alguns conselheiros presentes, outros virtualmente, a presidência virtualmente, porque em Brasília, por conta de algumas agendas aqui nos tribunais superiores e, notadamente, no Conselho Nacional do Ministério Público. Permaneceremos aqui em Brasília também, porque amanhã a ilustre secretária, a doutora Tatiana, fará aqui uma palestra no Conselho Nacional do Ministério Público, e nós estaremos lá presentes para ouvir a doutora Tatiana. De todo modo, inicio os trabalhos constatando o quórum completo, declaro aberta esta sessão, inicio sempre cumprimentando o nosso ilustre decano, que é o doutor João Machado de Araújo Neto, o nosso ilustre corregedor-geral, doutor Motaurício Alquete Souza, e peço vênia para cumprimentar todos os demais membros deste colegiado em nome da nossa ilustre secretária, doutora Tatiana Vigiane Picudo. Eu peço vênia para passar imediatamente para o item número 2 da pauta, que é a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Este item, normalmente nós dispensamos a leitura, na medida em que a ata foi enviada a cada membro deste colegiado. Então, eu indago aos ilustres conselheiros, indago a nossa ilustre secretária, se há alguma observação com relação à ata da reunião anterior. Houve a observação do Dr. Ponte e já foi incluída na minuta da ata. Portanto, não havendo nenhuma observação, podemos considerar, então, aprovada a ata da reunião da última terça-feira. No expediente de comunicações do presidente, rapidamente, estamos em Brasília. Estivemos hoje pela manhã em reunião no Superior Tribunal de Justiça com o ministro Humberto Martins, estivemos no Conselho Nacional do Ministério Público, junto com o diretor da nossa Escola Superior, o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, assinamos um convênio da nossa Escola Superior com o Conselho Nacional do Ministério Público. Estivemos ainda no Supremo Tribunal Federal despachando ainda questões atinentes à inconstitucionalidade da Lei de Improbidade Administrativa do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ainda temos outras agendas ainda no final do dia de hoje, após esta reunião, no STJ e também no Supremo, está feito com o ministro Toffoli, de interesse da nossa instituição. Eu vou passar a palavra para a doutora Tatiana. Temos, doutora Tatiana, votos de pesar e de louvor? Nessa semana, 5 votos de pesar e também não há notícias de aposentadorias. Em não havendo votos de louvor, e que bom, não há votos de pesar, então podemos seguir. Eu vou pedir vênia ao colegiado, tendo em vista que temos agenda aqui em Brasília, estamos com a agenda um tanto quanto complicada no dia de hoje, eu vou pedir, antes das comunicações dos conselheiros, que nós pudéssemos apreciar o protocolado 22.527/22, que é a reclamação sobre o quadro geral de antiguidade, ano base de 2021, interessados doutor Marco Antônio Martins Fontes, custódio e outros, relatoria do ilustre conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte. Vou pedir a inversão de pauta por conta da possível necessidade de minha ausência durante esta reunião em função de compromissos assumidos aqui em Brasília. Este protocolado já estava sendo votado na reunião passada
quando já próximo das 5 da tarde, a Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez apresentado o voto concordando com a preliminar lançada pelo ilustre conselheiro e corregedor-geral, doutor Motauri, nós apresentamos o voto, constatamos que houve empate 5-5, e na sequência, nos termos da lei orgânica, a presidência fez o voto de desempate. Nesse momento, o conselheiro Antônio Carlos da Ponte arguiu impedimento deste procurador-geral. Nós apresentamos o voto por escrito já na sexta-feira. Esse voto foi enviado a todos os ilustres conselheiros. Eu gostaria, então, que nós pudéssemos terminar esta votação para seguirmos com a reunião. Já na oportunidade, na terça passada, a presidência apontava que a inexistência do impedimento da Procuradoria-Geral de Justiça, em primeiro lugar, porque obviamente só foi levantada essa questão logo após a presidência ter ofertado a sua manifestação acolhendo a preliminar do ilustre corregedor geral. Nesse caso, entendemos, e o nosso voto escrito traz pontuada esta questão, entendemos que evidentemente seródia a alegação de impedimento, que portanto não merece conhecimento, e ainda que se possa discutir eventual impedimento, nós entendemos que não existe qualquer impedimento por parte da Procuradoria-Geral de Justiça. Nosso voto foi enviado a todas e todos, está com a doutora Tatiana, com os demais conselheiros. É bom que se diga que todos nós aprovamos a lista de antiguidade no prazo correto, no início do ano, e em se considerando o impedimento do Procurador-Geral, haveria um impedimento de todo o colegiado para apreciar movimentação, para apreciar modificação da lista geral de antiguidade. Então, apresentado o voto por escrito, eu indago se alguém quer que eu leia o voto, acho que não há necessidade, ele foi enviado na sexta-feira, fiz questão de enviar logo na sexta-feira à tarde, para que todos os conselheiros tivessem a oportunidade de ler enfim, se posicionar a respeito desse voto por escrito, voto que fala a respeito acolhendo a preliminar do corregedor-geral, doutor Motauri, voto que faz também, pontua outros aspectos do caso em pauta, né? Então, voto apresentado por escrito, eu indago se há necessidade de leitura, né? Pedindo vênia para que não haja necessidade da leitura, uma vez que ele foi apresentado, estará disponível aí para todas e todos, de maneira que podemos avançar, então. Alguma observação? Pois não, doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu gostaria inicialmente de saudar todos os integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, saudar os nossos colaboradores, assim como os colegas que acompanham a presente sessão, e gostaria também de me manifestar a respeito do voto de Vossa Excelência, senhor presidente, no qual afasta a oposição de impedimento e acolhe a preliminar do corregedor-geral. Me parece importante ser feita uma cronologia dos fatos para que nós possamos situar a questão. Quando essa matéria ela foi colocada em pauta, era presidente dessa sessão do Conselho o conselheiro João Machado de Araújo. E a doutora Tatiana Bicudo, ela não participou da sessão na medida em que ela estava em licença. Foi solicitado vista por parte da Corregedoria-Geral, por parte da doutora Liliana, vice-corregedora, e essa matéria voltou à pauta no dia 3 de maio. Ocorre que na sessão do dia 3 de maio, Vossa Excelência assumiu a presidência do feito, a presidência da sessão. E a conselheira Tatiana, na primeira oportunidade que teve naquela sessão, vem e apresenta o seu impedimento, na medida em que ela integrou a banca de concurso.
A matéria foi discutida e Vossa Excelência entendeu por bem acolher a preliminar do Corregedor-Geral e foi a partir daí que houve da minha parte a oposição da arguição de impedimento de Vossa Excelência. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de esclarecer o seguinte. O impedimento, ele, ao contrário da suspeição, ele não gera nulidade processual. O impedimento, ele faz com que o ato, simplesmente, ele deixe de existir. O artigo 252 do Código de Processo Penal, ele estabelece como causas de impedimento ter funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Vossa Excelência, na verdade, está votando uma matéria em que o ato foi exarado de sua lavra. Vossa Excelência que determinou a realização do ato. Logo, me parece que o impedimento de Vossa Excelência, o impedimento é de ordem objetiva, ele está patenteado. A partir do momento que Vossa Excelência está impedido, Vossa Excelência não pode, em primeiro lugar, pelo conselheiro João Machado Araújo Neto. E Vossa Excelência, evidentemente, em meu sentir, não poderia emitir o voto, mesmo porque o impedimento, como eu disse, ele não é uma causa de nulidade processual. Ele faz com que o ato processual ele se mostre como absolutamente inexistente. Esse é o posicionamento na doutrina, entre outros autores, de Borges da Rosa, de Frederico Marx, de Hélio Tornaghi, de Pedro Henrique Demercian e Jorge Maluli, de Gustavo Henrique Badaró. A doutrina é absolutamente tranquila nesse sentido. A partir do momento que Vossa Excelência está impedido e evidentemente não pode votar, é evidente que esse ato, ele, na verdade, se torna inexistente, logo a sessão ela fica, de certa forma, prejudicada no que diz respeito ao voto recepcionado por Vossa Excelência. Eu quero deixar claro que o regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, ele trata em dois momentos do impedimento. Ele trata no capítulo 6, do título 6, que cuida da remoção e da disponibilidade compulsória. Então, ali no capítulo 6, o regimento interno ele fala sobre a arguição de suspeição e impedimento. Evidentemente que não é aplicável esse capítulo 6 na medida em que nós estamos falando de julgamento de causa. Só que existe uma outra disposição no nosso regimento interno, que é o artigo 232, a linha B, que ele cuida da promoção de arquivamento de inquérito civil. E aqui sim essa disposição pode ser aplicada por analogia. A linha B, ela aponta como impedido de presidir o julgamento, no caso e proferir voto, o procurador-geral, se for sua a promoção de arquivamento ou o ato que deva ser revisto pelo Conselho. Na verdade, o que nós estamos discutindo é a revisão ou não de um ato de Vossa Excelência. A partir do momento que nós estamos discutindo a revisão de um ato de Vossa Excelência impedido não pode votar, ainda que Vossa Excelência não se sinta impedido, mesmo porque a matéria não é uma matéria de cunho subjetivo, é uma matéria de ordem objetiva. Então, senhor presidente, como questão de ordem, me parece que essa matéria tem que ser submetida à apreciação dos demais conselheiros. E nós teríamos que aplicar por analogia aqui o que estabelece o artigo 232, a linha B, do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. Quero também registrar, senhor presidente, que tive a oportunidade de ler o voto de Vossa Excelência, não é? E quero refutar algumas colocações que me pareceram bastante infelizes, que foram inseridas no corpo desse voto, não é? Vossa Excelência sugere no voto que tenha havido má fé e deslealdade processual por parte daqueles que se insurgem na página 27, que
pleito, ele burla o comando exarado pela Corte Suprema, além de frontal desrespeito e deslealdade processual. Me parece que o rancor não é próprio de um voto de natureza técnica, de uma impugnação, ainda mais quando essa impugnação ela parte de promotores de justiça que no início da carreira, de uma forma absolutamente respeitosa e regimental, eles impugnam uma lista de antiguidade. O fato de nós concordarmos ou não com essa impugnação, evidentemente ingressa dentro do campo da dialética processual. Agora, acoimar quem pensa de forma diferente ou quem sustenta algo em contrário, de desleal, de agir com má-fé, de tentar burlar o comando processual, me parece que é algo muito grave, não é? Algo que não pode, de maneira alguma, ser colocado e muito menos fazer com que aqueles que são responsáveis pelo julgamento da causa fiquem silentes diante disso. Então eu quero aqui manifestar o meu repúdio, a minha mais absoluta resignação contra essa manifestação notadamente infeliz, uma manifestação marcada pela adjetivação e que, evidentemente, isso não pode ser aceito. Né? Nós estamos discutindo aqui uma tese de natureza processual, que pode ser acolhida ou não, mas nós não teremos aqui vencedores e vencidos. Nós teremos, na verdade, o fortalecimento do Ministério Público e, sobretudo, o fortalecimento da divergência. Então, eu registro aqui que eu respeito o voto de Vossa Excelência, discordo dele frontalmente e insisto, apresentando uma questão de ordem, que o impedimento ele é de ordem objetiva. Sendo de ordem objetiva, ainda que Vossa Excelência não se considere impedido, essa matéria tem que ser submetida à análise e enfrentamento por parte do plenário. Então são essas, senhor presidente, as minhas considerações. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Vou começar pelo final, rapidamente pontuando que o voto, acho que ele é muito claro, quando ele estabelece que a solução que se pretende dar a essa questão é que poderia indicar eventual deslealdade. Em momento algum, o voto menciona deslealdade de colegas ou de quem quer que seja. Ao contrário, nós sempre louvamos a divergência, louvamos qualquer pedido que venha a este colegiado, que venha para o debate propositivo, e o aspecto que ressaltamos no nosso voto, ele diz respeito notadamente ao fato de que a extinção do feito no Supremo Tribunal Federal deu-se por conta do cumprimento por parte da instituição dos termos da medida cautelar que foi aforada àquela Corte Constitucional. E se nós mudássemos a posteriori com a extinção do feito, isso poderia gerar, não por parte dos colegas, não por parte de Vossa Excelência, mas poderia gerar, em função de uma decisão da instituição, porque os colegas estão, evidentemente, nos respectivos direitos de pedir o exame da questão a este colegiado. Portanto, não há nenhuma deslealdade, muito pelo contrário. Né? É saudável, é importante que esse tema venha a debate. O que nós pontuamos no nosso voto é que, se encaminharmos por esta solução, a instituição Ministério Público, e aí todos nós, esta presidência inclusive, poderia se colocar numa situação de eventual deslealdade para com a decisão da Corte Suprema. Então, esclareci. Momento esta Procuradoria-Geral imputou aos requerentes deslealdade, nem tampouco ao ilustre relator com o seu voto, que nós respeitamos. O que nós dissemos é que a solução poderia levar a instituição Ministério Público a uma eventual posição de deslealdade para com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A questão, na verdade, ela tem que ser sempre analisada à luz dos termos da declaração do pedido,
e da decisão que foi dada no Supremo Tribunal Federal. É só isso. Então não há deslealdade no pedido, não há deslealdade no voto de Vossa Excelência. O que poderia, na nossa visão, eventualmente, era caracterizar para o Supremo Tribunal Federal uma deslealdade da instituição, que foi ao Supremo e disse: cumpra os termos da liminar. Uma vez extinto o processo, mudamos tudo e voltamos atrás. Com relação ao impedimento, uma vez mais, é sempre bom pontuar que impedimento é de ordem objetiva. E no caso não há impedimento. Até porque o que se discute aqui, no fundo, e no nosso posicionamento, o que se discute é classificação de concurso. No fundo, temos aqui uma mudança de posição na lista de antiguidade. De maneira que, nos termos do que foi posto no nosso voto, nós sustentamos a inexistência de impedimento, e não há, evidentemente, nenhuma oposição, que esse tema trazido, é bom que se diga ao final, após o nosso voto por Vossa Excelência. Importante destacar que anteriormente ao voto isso não veio, após o voto veio a arguição de impedimento, mas não há nenhum problema. Acho que nós podemos apreciar, a palavra será dada, nós votaremos se há impedimento ou não por parte da Procuradoria-Geral de Justiça. Esse é o encaminhamento, portanto, desta presidência. Antes da votação, pede a palavra o doutor Zé Carlos Bonilha, por favor. Senhor presidente, colegas de colegiado, cumprimento a todos, assim como desejo boa tarde e boa sessão às servidoras, aos servidores que nos acompanham, que trabalham conosco, e também a todos que nos assistem, presencial ou virtualmente. Eu pedi a palavra para, singelamente, de forma bastante rápida, ratificar as palavras que foram ditas pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte e dizer que estamos agora aqui no campo de existência, validade e eficácia de ato jurídico, e o impedimento se situa naquele campo de inexistência, não cabendo também a Vossa Excelência dar a última palavra a respeito do seu eventual impedimento. E por conta disso, eu, evocando a norma do regimento interno contida no artigo 129, parágrafo 7º, de clareza solar, solicito que essa matéria a respeito do impedimento que foi formalmente arguido seja submetida à consideração do plenário nesta sessão. Apenas essa a necessidade que me pareceu de usar a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Considerando, então, a premissa invocada pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte, pelos conselheiros doutor José Carlos Mascari Bonilha, nós podemos apreciar a questão levantada atinente a eventual impedimento por parte desta presidência. Então, eu vou iniciar a votação. Com a palavra, doutor Calil. Cumprimentando todos os integrantes desse colegiado, as pessoas que nos assistem, eu me convenci dos argumentos expostos no voto da presidência, entendo que não há impedimento. Por favor, doutor Antônio Calil. Ih, não está. Está indo, não? Estão me ouvindo? Agora sim, doutor Calil. Estão me ouvindo? Bom, então, renovando meus cumprimentos, eu entendo que não há impedimento, porque o raciocínio contrário implicaria que todos os que votaram a lista de antiguidade também estariam impedidos. Então, eu afasto... Doutor Calil, só pela ordem, como se argue o impedimento desta presidência, e tendo em vista que esta presidência, evidentemente, não vai votar essa questão, eu passaria, neste momento, a presidência desta votação para o doutor João Machado de Araújo. Então, Machado. Pois não, obrigado. Boa tarde a todos, saúde colega, o corregedor-geral, Dr. Motauri, a nossa secretária Tatiana Bicudo, em nome de quem saúde os demais
componentes do colegiado e todas as pessoas que estão acompanhando, os funcionários, inclusive, que estão acompanhando esta reunião. Então, retornando à votação, o doutor Calil, por gentileza. Então, renovando meus cumprimentos, eu reafirmo que o meu voto é no sentido de afastar a alegação de impedimento, porque o raciocínio contrário implicaria reconhecer que todos que votaram a lei de antiguidade estariam também impedidos. Então, pelos mesmos argumentos contidos no voto do presidente, do que foi apresentado do nosso procurador-geral, eu entendo que não há o impedimento alegado e afasto essa alegação. Obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Por favor, com a palavra, doutor Jurandir Norberto Marsura. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhor procurador-geral, senhor corregedor, senhora secretária e demais membros desse conselho. Meus cumprimentos. Eu trilho o mesmo caminho, a mesma linha de pensamento externada pelo doutor Calil, e entendo que realmente não há impedimento, porque senão todos estaríamos impedidos. Muito obrigado, doutor Marsura. Eu também acompanho as manifestações do doutor Calil e do doutor Jurandir Marsura no sentido de afastar a alegação de impedimentos. Doutora Tatiana, por gentileza. Em que pese eu ter declarado considerar-me impedida na questão de mérito... Pois não, perdão. Não, no tocante a preliminar, eu também acompanho, porque eu entendo que o doutor Mário não encontra-se impedido, porque na oportunidade a decisão dele foi apenas de cumprimento de uma determinação judicial. Então, eu sou pelo afastamento do impedimento do doutor Sarrubo. Muito obrigado, doutora Tatiana. Por favor, doutor José Mascari Bonilha. Doutor João, uma questão de ordem. Pois não. A doutora Tatiana não se deu por impedida para esse caso? Na preliminar de impedimento eu não estou, porque nós não estamos entrando no mérito. A alegação é de impedimento do procurador-geral para analisar a questão. Eu entendo que ele não está impedido. Bom, data velha... A gente não vai entrar no mérito. Se entrarmos no mérito, e aí eu não voto. E na outra preliminar... Especificamente em relação ao impedimento, eu entendo que ele não se encontra impedido porque ele não praticou nenhum ato decisório. A comissão praticou ato decisório, o CNMP sim. Agora, o procurador-geral, ele apenas exerceu, nos termos do Supremo Tribunal Federal, a determinação do Supremo da Carmelúcia da nova classificação. Mas quem está impedido para o feito não está impedido para tudo? A senhora está impedida... Eu entendo que não, doutor Juliotti, por isso que eu me manifestei. Bom, fica consignada aqui, com todo respeito à excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, o entendimento de que, de fato, Vossa Excelência está impedida. Fica aqui consignado, portanto, minha oposição ao voto de Vossa Excelência. Bom, doutor Bonilha. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui também me manifestar no sentido de que, uma vez reconhecido pela secretária o impedimento, isso a impede de votar mérito e qualquer matéria, ainda que seja de caráter preliminar. Não me parece haja possibilidade de se reconhecer o impedimento parcial, apenas impedida de votar o mérito, mas vota uma preliminar que é discutida antes de se permear a órbita do mérito. Portanto, aqui também registro a minha indignação em relação a essa postura e refuto com veemência, porque o impedimento não pode, em absoluto, admitir que seja participante da votação da matéria em preliminar. Portanto, na minha ótica, também não é possível se receber validamente o voto da senhora secretária com todas as vênias. No que diz respeito propriamente à arguição de impedimento do procurador-geral, fica aqui mais uma vez declarado o meu voto no sentido de arguição, de acolhimento da arguição,
pelas bem lançadas razões apresentadas pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte. Portanto, minha manifestação é no sentido de acolhimento da arguição de impedimento e no sentido de não se aproveitar como válido o voto da senhora secretária. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Agora, doutor Sadman Assum, por gentileza. Reiterando quanto já foi dito em relação ao voto da doutora Tatiana, que entendo que não poderia ocorrer, já que ela está impedida para o todo, não existe impedimento parcial. E, quanto ao mais, entendo que, de fato, mostra-se evidente o impedimento de Sua Excelência, senhor Procurador-Geral de Justiça. Obrigado. Obrigado, doutor Saad. Agora, por gentileza, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Também me posiciono contrariamente ao voto proferido pela doutora Tatiana, como bem dito aqui pelo conselheiro Bonilha e pelo conselheiro Saad, não há impedimento parcial. Ou se está impedido ou não se está impedido. E com relação ao impedimento do procurador-geral, eu acompanho o voto do conselheiro Ponte nas suas bem lançadas razões. Entendo que o impedimento aqui é de natureza objetiva e deve ser declarado por esse colegiado. Muito obrigado, doutor Giuliotti. E agora, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Senhor presidente, digno procurador-geral, digno corregedor-geral, digna secretária, em quem peço licença para cumprimentar todos os demais. Aqui nós temos, senhor presidente, uma outra questão de ordem, porque houve uma preliminar apresentada pela corregedoria, e nesta preliminar apresentada pela corregedoria, a doutora Tatiana votou, ou se posicionou como sendo impedida. Aqui nós temos uma outra preliminar, dentro do mesmo assunto, aonde a doutora Tatiana está votando, com todo e com o devido respeito. Então, fica a dúvida aqui se eu posso me declarar impedido para julgar, para decidir em relação a uma preliminar. E hoje se está se dizendo que pode votar porque não está julgando matéria de mérito. Então, a mesma coisa, a mesma situação que houve na sessão anterior, onde a doutora Tatiana se declarou impedida, mais uma vez nós temos a mesma situação aqui. São critérios objetivos. Não é possível que se diga, dentro da linha do impedimento, que o impedimento possa ser avaliado por aquele que se já decretou impedido. Então, eu pediria a Vossa Excelência que colocássemos, então, em votação o impedimento da doutora Tatiana. Porque a doutora Tatiana, hoje ela se posicionou se dando como impedida, sendo que não fez na sessão anterior. Aliás, o contrário. Na sessão anterior ela se deu por impedida. E hoje ela está se sentindo apta para julgar. Senhor presidente, pela ordem. Impedida também em relação de uma matéria de mérito, senhor presidente. Então eu pediria, diante desse fato novo, aonde a digna doutora Tatiana, digna secretária, ela se declara apta para votar e impedida em relação a uma preliminar apresentada na última sessão, eu pediria a Vossa Excelência que colocasse em votação, antes de continuar a votação em relação ao impedimento, que nós votássemos também a questão referente ao impedimento da doutora Tatiana. Senhor presidente, pela ordem, se me permite, eu queria entender, nós estamos votando o quê aqui? Do que é esse procedimento, se a senhora secretária pudesse me esclarecer, qual é o que se impugna nesse caso, senhora secretária? O procedimento é atinente à lista de antiguidade dos promotores de justiça. A lista de antiguidade. Quem aprovou essa lista de antiguidade, senhora secretária? Eu, inclusive. O Conselho Nós 11. Que ato Sua Excelência Procurador-Geral praticou aqui, além do ato que nós outros 10 conselheiros praticamos? Quer me crer que nenhum. Nós podemos, em sede de execução penal, no incidente de execução penal, alterar uma sentença penal condenatória? Pois é isso que se está pretendendo aqui. O que Sua Excelência Procurador-Geral exerceu foi em relação à ordem de classificação do concurso. O que está em votação é a impugnação à lista de antiguidade. Em relação à lista de antiguidade, Sua Excelência Procurador-Geral não praticou nenhum ato diverso daquele praticado por nós outros 10 integrantes deste colegiado. Então, com a devida vênia, onde está o fato objetivo relacionado ao objeto de discussão, neste momento, que diga respeito ao impedimento?
Senhor presidente, pela ordem, a matéria está em votação ou em discussão? Porque se estiver em votação, eu requeiro que, em primeiro lugar, seja analisada a questão levantada pelo conselheiro Marco Antônio e depois se observe a ordem de votação. Agora, se estiver em discussão, eu posso responder as perguntas que foram feitas por Sua Excelência, senhor Corregedor-Geral. Então, eu gostaria de saber o que nós estamos fazendo. Nós estamos votando. A partir do momento, se a votação, o debate, ele, na verdade, está encerrado, porque o colegiado entende que está apto a votar. Então, foi colocado aqui a questão é de natureza objetiva. Foi arguído o impedimento de Sua Excelência, senhor Procurador-Geral de Justiça. Nós colhemos os votos até agora e paramos no voto do conselheiro Marco Antônio. O conselheiro Marco Antônio levanta uma outra questão de ordem. Eu aguardo a decisão de Vossa Excelência em relação a essa questão de ordem, acolhendo ou não, mas a partir daí eu solicito que continue a votação. Nós não estamos mais debatendo a matéria. Olha, só pela ordem, eu pediria que nós pudéssemos aqui chegar num consenso sobre pena do impasse nos levar nós não vamos conseguir decidir. No fundo, nós estamos aqui votando uma proposta, diga-se mais uma vez, da ilustre relatoria, de impedimento do Procurador-Geral, algo que só aconteceu após o voto da Procuradoria-Geral. Então, ok. Foi pedido que se apreciasse isso. Estamos apreciando isso. Neste momento, veio uma nova arguição durante a votação. Não é? Então, porque, veja bem, a doutora Tatiana, ela deu-se por impedida para aprovar o mérito. Não se deu por impedida para aprovar o impedimento do Procurador-Geral. Como se entenderem que devam votar o impedimento da doutora Tatiana, também poderia votar. Porque não há aqui. Então, nós temos que ter bom senso para chegarmos a um consenso, sob pena de chegarmos a um impasse sem solução em algo que gera expectativas de carreira nos colegas. Então, eu pediria que nós pudéssemos terminar a votação. Se vota aqui neste momento, sob a presidência do Dr. João Machado, é o impedimento do Procurador-Geral de Justiça. A doutora Tatiana votou. Entendeu que não estava impedida sobre esse aspecto. Entendeu que havia um incidente de impedimento, que, portanto, não dizia respeito ao mérito. Portanto, ela sentiu-se apta a votar, como eu me senti apto a votar. Eu abri a votação, deixei, por entender, seria melhor sob a presidência do Dr. João Machado, para deixá-los à vontade, para que pudessem apreciar o meu impedimento. Acho que nós podemos seguir na votação do eventual impedimento do Procurador-Geral de Justiça. A partir daí, nós podemos prosseguir. Essa é a sugestão que eu tomo a liberdade de fazer a este colegiado. Eu acolho a sugestão do Dr. Mário Sarrubo, até porque estamos votando o impedimento do Dr. Mário Sarrubo. O eventual impedimento da doutora Tatiana foi levantado no curso dessa votação, então me parece que é caso de prosseguirmos na votação e que teríamos ainda o voto do Dr. Ponte e do Dr. Motauri. Doutor João, o problema todo... Senhor presidente, apenas pela ordem, não estamos aqui a votar eventual impedimento da doutora Tatiana. Ela se declarou impedida. Sim. A questão é essa. Ela reconheceu que está impedida para julgar e não há impedimento para analisar o mérito e desimpedimento para analisar a preliminar. É essa a Mas minha essa não é uma maneira de preliminar. enxergar. Essa foi um incidente. A mim me Bonilha. parece que o impedimento envolve toda a matéria colocada para discussão, quer seja de mérito, quer seja de preliminar. Não me parece possível reconhecer-se impedida para analisar o mérito e não para a preliminar. Portanto, estamos partindo da premissa admitida pela própria secretária de que ela está impedida, conforme declarado em sessão anterior. Apenas isso. Me parece, me perdoe, só pela ordem, doutor João, me parece que há uma confusão entre preliminar e um incidente. O impedimento é um incidente. E neste incidente, a doutora Tatiana está está afirmando que não está impedida, no incidente. Como eu, se amanhã decidir votar o impedimento da doutora Tatiana, não estou
impedido, porque não há porquê, nós temos que ter equilíbrio no colegiado nesse aspecto. Ela se deu por impedida para julgar o mérito, porque lá atrás esteve na banca de concurso e assim por diante. Mas ela não se sente impedida de apreciar o impedimento ou não do Procurador-Geral de Justiça. Esse é o ponto. Não é? E eu acho, insisto com este colegiado, que nós pudéssemos concluir a votação e prosseguir. Desculpe, doutor João. Não, pois não. Não, me parece que são realmente duas situações distintas, mas eu vejo o doutor Jurandir Marsura quer se manifestar. Pois não, doutor Jurandir. Doutor João. Doutor Jurandir está sem som. Doutor João, a doutora Tatiana, na sessão passada... Perdão. Na sessão passada, ela julgou uma preliminar. Com a devida vênia do doutor Ponte, doutor Bonilha, os demais colegas aí que sustentam opinião em contrário, eu entendo que se trata de um fato novo, né? De um fato novo, é um incidente. Então, a situação é completamente nova, completamente diferente. Não há por que aplicar essa mesma lógica de que, uma vez declarado impedido, está impedido para tudo, né? Eu acho que nós temos que separar as coisas. Perfeito, doutor Jurandir. Doutor Marco Antônio. Doutor João. Beleza. Senhor presidente, salvo o melhor juízo, na sessão anterior, a doutora Tatiana não votou em relação às duas preliminares que foram apresentadas pela Corregedoria. Então, na sessão anterior, ela também se declarou impedida para julgar a matéria preliminar. Inclusive, nessa matéria preliminar, foi aqui sustentada uma preliminar implícita que seria em relação à própria incompetência desse conselho para poder julgar. Então, eu gostaria simplesmente de entender, porque na sessão anterior, a doutora Tatiana se declarou impedida e havia duas preliminares. E hoje, em relação a essa preliminar específica, está ocorrendo a votação. E a matéria não me parece que eu possa me declarar ou não possa me declarar impedido. O impedimento é um dado objetivo. Nós estamos falando em suspeição. A suspeição eu posso dizer, não sou suspeito e posso decidir. Agora, em relação ao impedimento, eu não posso dizer se eu estou impedido ou não estou impedido. Se é um fato novo, se é uma matéria que foi apresentada somente neste momento, eu entendo que ela deva ser submetida à votação. Ou então, eu pediria vista e pediria para que isso fosse retirado de pauta, o que me permite regimentalmente, porque hoje eu tenho um fato novo apresentado. E eu tenho, como conselheiro, e também dentro do fato que foi apresentado, é uma matéria de direito, aonde, na sessão anterior, eu vou insistir, a doutora Tatiana se declarou impedida e havia duas preliminares, uma de forma explícita e uma tratada aqui como de forma implícita, que seria a própria incompetência desse conselho. E a doutora Tatiana não votou. E hoje, em relação à suspeição, ao impedimento, ela está votando. Então, eu não consigo entender. Doutor Marcos, eu só quero fazer um esclarecimento. Em relação ao ato que também é preliminar, e em relação ao outro ato que também é preliminar, não há impedimento. Então, eu não me sinto à vontade para julgar diante dessa matéria que foi apresentada. Eu queria fazer só um esclarecimento. Eu pedi para retirada de pauta. Um esclarecimento só. As matérias preliminares do voto do doutor Motauri, elas se atinem ao mérito, que era a atribuição desse conselho e a preclusão da matéria. Aqui é uma questão referente ao procedimento de votação. Para esse procedimento de votação, se há ou não impedimento do procurador-geral na composição da votação, eu entendo que é procedimental e não está atinente ao mérito da questão. Tanto assim que não foi nem levantado no voto do relator, eventual impedimento, nem posteriormente no voto divergente do Dr. Motauri. Essa questão foi trazida ao final da votação, depois que o Dr. Sarrubo deu o voto de Minerva de desempate. Então, é uma questão procedimental. Sobre o procedimento, eu acho que não há o impedimento dele. Eu não estou avançando nas matérias preliminares levantadas pelo Dr. Motauri, atinentes ao mérito da questão da impugnação da lista de antiguidade, mas só e tão somente em relação ao procedimento de votação. Pois não, doutor Pedro Giuliotti. Me parece que não há diferença entre as preliminares. A doutora Tatiana está querendo nos convencer que ela votou na preliminar
não votou nas preliminares da reunião passada porque não estavam ligados ao mérito. Agora está votando na preliminar de hoje. Não há diferença, ela está impedida. E para que nós chegamos a um bom termo, a melhor saída é que a doutora Tatiana retire o seu voto, porque se ela está impedida, ela não pode votar hoje. Então, o melhor caminho, o bom senso, já que o procurador-geral falou em bom senso, o bom senso está em a doutora Tatiana, que se declarou impedida, ela não pode votar. Não há diferença em impedimento de preliminares, impedimento instrumental ou impedimento de mérito. A doutora Tatiana se declarou impedida. Hoje, ela votando, ela está tumultuando o processo. O melhor caminho, o bom senso, é que a doutora Tatiana retire o seu voto. É esse o meu posicionamento. Pela ordem, posso me manifestar? Veja, se ela hoje entende que não está impedida para votar essa matéria, ela não pode nem se abster, porque o regimento interno prevê que nenhum conselheiro pode se abster de votar das matérias que são colocadas em votação. Então, é uma questão de interpretação. Se, com relação à votação passada, ela entendeu que estavam ligadas ao mérito e, com isso surgiu o impedimento e hoje é uma questão procedimental e ela se sente à vontade para votar, ela nem poderia deixar de votar por uma imposição regimental. Então, entendo que nós temos que achar uma outra solução que não essa proposta pelo doutor Giuliotti. Se me permite, doutor João Saad. Pois não. Veja, aqui não é questão, aqui é questão objetiva, impedimento e suspeição. Suspeição, eu posso me declarar suspeito, não é? E depois informo os motivos ao Procurador-Geral de Justiça. Se quer, necessito expender as razões da minha suspeição. A lei orgânica determina que depois informe o Procurador-Geral o motivo da minha suspeição. Impedimento é outra coisa. Isso não fica a critério. Obviamente que fica, não é? O ideal seria que o conselheiro que está impedido, que ele se declare. Se ele não o fizer, cumpre-se o disposto no artigo 129, ou seja, não fica a critério do conselheiro, eu me sinto à vontade para julgar, eu não estou impedido. Não, a questão de impedimento é objetiva. Aqui, doutora Tatiana expendeu o seu voto, mas imediatamente nós levantamos a questão. Vossa Excelência está impedida. Essa é uma questão que precisa ser resolvida. Talvez pudéssemos acolher aí, o doutor Marco Antônio fez aí um requerimento também para retirar de pauta, e considero também aqui as ponderações colocadas pelo doutor Mário Sarrubo. Quem sabe, tirando de pauta, não conseguimos chegar a porque senão isso vai ficar ad infinitum, não é? E isso não é bom para o Conselho, não é bom para o Ministério Público de São Paulo. Então, eu reiterando aqui o que o doutor Marco Antônio colocou, talvez seja o caso de retirar de pauta e, quem sabe, até uma próxima sessão entremos em consenso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sá. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, impedimento, segundo os léxicos, é o ato ou efeito de impedir, obstacularizar, embaraçar, vedar e proibir. O juiz impedido, ele não pode exercer a jurisdição. E quando nós falamos em exercer a jurisdição, nós não estamos falando apenas em julgar o mérito, nós estamos falando também em apreciar preliminares ou eventuais questões prejudiciais que venham a ser apontadas. Então, me parece que não há que se cogitar aqui de impedimento parcial. Ou existe impedimento, a impossibilidade do exercício da jurisdição de dizer o direito, ou não há impedimento. Então, eu, com todo respeito ao posicionamento da ilustre conselheira, a doutora Tatiana, me parece que, a partir do momento que ela se declarou impedida, esse impedimento vale em relação a toda a matéria que venha a ser discutida relacionada a esse feito. No que diz respeito à Sua Excelência, ao senhor Procurador-Geral de Justiça, eu reitero o meu posicionamento no sentido de que Sua Excelência está impedido. Nós estamos, na verdade, discutindo um ato de lavra de Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral, que diante da liminar do Supremo poderia ter recorrido ao plenário ou não, essa é uma outra questão. O fato é que o ato dele é que está sendo questionado. E é evidente que, a partir do momento que ele é o responsável pelo ato, ele não tem condições de proceder ao julgamento.
Então, o meu voto é no sentido de reconhecer o impedimento do senhor Procurador-Geral de Justiça e acolher as ponderações que foram feitas pelos colegas que me precederam, o Pedro de Jesus Giuliotti, José Carlos Bonilha, Saad Maslum e Marco Antônio, e com a devida vênia da doutora Tatiana, entender que não há impedimento parcial. Sua Excelência realmente se declarou impedida, logo ela não pode apreciar a matéria. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor. Senhor presidente, só para uma argumentação aqui, talvez a solução do doutor Marco Antônio seja interessante, porque nós precisamos decidir aqui o que nós estamos apreciando, né? Porque o Conselho Superior, eu peço que alguém me indique em que artigo, em que disposição está a competência ou atribuição do Conselho Superior para intervir em classificação de concurso, não é? Porque não tem. Não é? O que nós estamos discutindo aqui é lista de antiguidade. Lista de antiguidade. E como foi pontuado por todos os ilustres conselheiros aqui, impedimento é algo objetivo. Não é? E se nós estamos discutindo lista de antiguidade, das duas, ou ninguém está impedido, que é o que eu entendo, ninguém está impedido, nem a presidência, nem qualquer dos conselheiros, ou estamos todos, e vamos ter que convocar aqui outro órgão, porque lista de antiguidade, discussão de lista de antiguidade e aspectos da classificação por não obedecerem formalidades, isto sim é de atribuição do Conselho Superior. Classificação em concurso não é de atribuição do Conselho Superior. E aí, já que é para arguir tudo aqui, está todo mundo argumentando, então eu também vou argumentar. A competência precede o impedimento. A competência precede o impedimento. Antes de se discutir impedimento, deve-se discutir competência. E eu, presidente, arguí a incompetência. Não é? Então, estamos num imbróglio jurídico aqui. Eu volto a pedir aos ilustres conselheiros que tenhamos bom senso para decidir. Não é? É importante dizer que o impedimento, esse é um aspecto importante. Por amor ao debate, nós estamos debatendo o impedimento do Procurador-Geral de Justiça, porque a arguição foi extemporânea. A arguição do impedimento do Procurador-Geral surgiu apenas e tão somente após o voto do Procurador-Geral. Portanto, é absolutamente extemporânea. Não é? Então, eu pediria aos ilustres conselheiros que nós tivéssemos bom senso, porque o Procurador-Geral aprovou a lista de antiguidade como todos os demais membros deste colegiado. De maneira que, se nós estamos discutindo aqui, e é este o fundamento invocado no pedido, lista de antiguidade, se nós estamos discutindo aqui lista de antiguidade, não há impedimento, seja do Procurador-Geral de Justiça, seja de qualquer membro deste colegiado. Eu devolvo a palavra ao doutor João para que se possa prosseguir ou na votação ou para o doutor Marco Antônio decidir se vai pedir visto ou não. Obrigado, doutor Sarrubo. O doutor Antônio Carlos da Ponte pediu a palavra, mas eu acho que houve Bom, doutor Antônio Carlos, pois não. Obrigado, senhor presidente. Só para insistir aqui, senhor presidente, que quem está presidindo essa votação é Vossa Excelência. A partir do momento que Vossa Excelência está presidindo a votação em que nós estamos decidindo se um conselheiro, no caso, o Procurador-Geral de Justiça, é impedido ou não, não cabe intervenção. Nós estamos num processo de votação, não é? Então, quero, em primeiro lugar, pontuar isso. Segundo ponto que me parece importante. Quem deveria ter presidido a sessão anterior seria Vossa Excelência, e não aquele cujo ato está sendo questionado. A partir do momento que se preside a sessão, que se lança o voto, é evidente que tem que ser arguido o impedimento. Se não houve, naquela ocasião, sensibilidade suficiente para reconhecer o impedimento, e se quer ser colocada essa matéria em votação, como a matéria está sendo colocada agora, nós temos que definir isso. Então, me parece que aqui nós estamos num processo de votação. A presidência tem que colher os votos e, a partir daí, nós vamos definir se vai ser acolhida ou não o impedimento. E é importante também registrar o seguinte: o que se discute aqui não é lista de classificação. O que se discute aqui é a aplicação ou não da lei de cotas. O que foi sumariamente ignorado
quando, na verdade, se estabeleceu a não observância daquilo que é definido pela lei de cotas, maiormente pela lei que cuida de concursos públicos. Então, mais uma vez, eu insisto que é importante concluir essa votação. Doutor Antônio Carlos, eu entendo que nós temos agora dois caminhos a seguir. Um, indagar ao conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima, que pediu vista, se ele mantém esse pedido. Doutor Marco Antônio, por gentileza. Senhor presidente, eu vou insistir que, da mesma forma que na sessão anterior nós julgamos só preliminar, nós não ingressamos em mérito, e a doutora Tatiana se declarou impedida, o mesmo não poderia acontecer hoje, porque nós também não estamos enfrentando matéria de mérito. Então, o que se esperava? Que a doutora Tatiana, como se declarou impedida, ela não fosse votar. Agora, nós estamos sendo surpreendidos com uma outra situação, com uma outra circunstância, porque até a competência desse conselho também já foi decidida. A incompetência implícita, como foi apresentado em relação a esse conselho, já foi apresentada. E não houve também discussão em relação ao mérito, que é, eu vou insistir, a lei de cota, e não a lista de antiguidade em si considerada. E a impugnação de lista, como já foi apresentado, a impugnação de lista é de competência desse conselho ou não é de competência desse conselho. Por consequência, eu não entendo que se podemos até continuar com a votação. Entretanto, nós estamos caminhando para uma nulidade, porque não é possível, não é, diante de uma circunstância que foi reiterada, como disse Vossa Excelência o Procurador-Geral, reiteradamente tida aqui apresentada como uma situação, uma circunstância de caráter objetivo, e o é, não há discussão nenhuma em relação processual nesse sentido, que hoje, aquele que se declarou impedido na sessão anterior, venha hoje dizer, não, eu não estou impedido. Até porque o impedimento ele não pode ser tratado por quem é imputado a esse impedimento. Eu não posso dizer, para isso eu não estou impedido. E, por consequência, atribuir-se ou trazer a si uma capacidade postulatória que já disse que não tem, uma capacidade de votação ou de julgamento que já disse que não tem. Porque foi avaliação, eu vou insistir, foi avaliação também de uma preliminar. Tendo sido uma avaliação também de uma preliminar, me parece que a situação não está resolvida em relação a esse fato novo que foi apresentado. Agora, posso votar, tenho condições de votar. Entretanto, quero deixar registrado em que houve efetivamente um fato superveniente. Nós não estávamos esperando que houvesse hoje um meio impedimento. O impedimento, nós não estamos julgando mérito aqui também. Nós não julgamos mérito na sessão anterior, julgamos preliminar. E mais, eu faço uma complementação, o presidente da comissão de concurso é o procurador-geral. Então, se houve participação no concurso, ainda que não tenha sido direto, quem preside o concurso é o procurador-geral. Então, não me parece razoável nós estarmos aqui, isso não é insegurança jurídica, pelo contrário, isso é para trazer segurança jurídica, nós estamos desconstituindo o princípio que trata do impedimento e tratando como sendo suspeição. Eu não posso virar e falar o seguinte, eu não estou impedido. Eu não estou impedido, por consequência, eu posso votar. O impedimento ele é atribuído. Ele sendo atribuído, ele tem que ser analisado, neste caso, não havendo uma corte superior, ele é analisado por esse conselho. Agora, eu não posso me autodeclarar impedido ou me autodeclarar não impedido. É esta a questão de ordem que eu estou levantando. Se este impedimento precisa ser votado, se esse impedimento pode ou não ser votado, e não é com isso, não quero com isso tumultuar, e não quero com isso trazer um fato superveniente de maneira a prejudicar ninguém. O que eu quero trazer é resgatar a segurança jurídica. É pacificar o entendimento, porque nós estamos aqui criando precedentes no sentido de que o impedimento ele pode ser afastado por aquele que é declarado impedido. Aí sim nós estaríamos efetivamente trazendo a insegurança jurídica. Nós temos impugnantes em relação a esta lista, e que é bom de se destacar, nós estamos discutindo lista de antiguidade. O que está se discutindo aqui é a lei de cotas. E nesta lei de cotas, inclusive, se fosse avaliar profundamente, os indígenas foram afastados.
não se fez menção em relação aos indígenas. Então, nós teríamos que voltar desde o edital do concurso, em que fala em cota em relação à raça negra, que fala em relação aos deficientes, mas não fala em relação aos indígenas. Então, nós estaríamos discutindo a lei de cotas, e nós não estamos discutindo a lista de antiguidade propriamente considerada, porque a lista de antiguidade ela está sendo discutida, ou não está sendo discutida, por conta de um descumprimento da lei de cotas. E, numa observação em relação à lista, eu observo que a própria proporção que foi utilizada para essa lista, ela não foi adequada. Ela foi uma proporção que ela não seguiu a ordem e a reclassificação como ela poderia ter sido seguida. E mais do que isso, muitos dos colegas que impugnaram essa lista não ganharam espaço, subiram em relação a essa lista. Alguns até desceram. E os que subiram no máximo um degrau no que diz respeito à lista geral de antiguidade. Então, o que eu faço, o que eu pondero, e aqui sim com as palavras bem apresentadas de bom senso, é não criar essa instabilidade jurídica, é não trazer essa instabilidade jurídica, porque se a cada sessão nós tivermos uma situação como esta que foi apresentada, como aqui que foi trazida, e que não foi trazida na sessão anterior, que é um fato novo do que foi apresentado na sessão anterior, aonde a digna secretária se declarou impedida para votar a matéria preliminar, que o mérito não foi julgado, e hoje ela se declara apta e não impedida para julgar também uma matéria preliminar, inclusive que diz respeito à própria competência desse conselho para julgar ou não lista de antiguidade. E que hoje nós vemos exatamente o contrário, que o conselho tem atribuição, que o conselho pode julgar a lista geral de antiguidade. Então, o que eu quero, senhor presidente, eu quero efetivamente estabelecer segurança jurídica, e não o contrário. O que nós não podemos é, cada sessão, vir um fato superveniente, e esse fato superveniente venha interferir prejudicialmente a avaliação do mérito. É isso que nós não podemos fazer, é isso que nós não podemos continuar. É saber que há um impedimento e não se poder dizer que o impedimento não é uma execução de uma pena, o impedimento não pode ser decretado. Pode ser decretado, sim. Nós temos, regimentalmente tratando, até a rescisória. Nós temos tratado aqui até rescisória para apreciação do órgão especial, se eventualmente aquele interessado, o punido administrativamente, se ele entender que ele houve um fato superveniente, houve um fato novo, ele possa desconstituir a coisa julgada, inclusive em relação a esse conselho. Então, não me parece razoável que eu seja meio impedido, inclusive nos mesmos termos que houve anteriormente. Fica a minha insistência, fica, no caso do indeferimento, eu entendo que deva ser colocada em votação essa questão do impedimento. Deva ser colocada em relação a essa questão de impedimento. E se não for colocada em votação, eu me sinto à vontade para julgar, não haverá problema nenhum. Mas eu vou deixar registrado que este impedimento, ele é manifesto. E vou deixar registrado que isto é uma causa de nulidade. E eu lamento de fato que questões internas, como já foi criticado, questões internas sejam levadas ao judiciário, como se o Ministério Público não tivesse condições de resolver as suas questões internas. Quando, num passado não muito distante, já havia essa questão de não se permitir a judicialização de atos administrativos praticados dentro do Ministério Público, em relação ao Ministério Público. E já havia até sedimentado há pouco o entendimento, não muito distante, não vou dizer há pouco, não muito distante, o posicionamento do tribunal dizendo, não, questão de natureza administrativa, o tribunal não tem condições de tratar, não pode tratar. Fica este o meu questionamento, senhor presidente. Antes que eu possa votar, que essa questão seja efetivada, que essa questão seja resolvida. Só decidida. Decidido em relação a isto, eu continuo com o meu voto que eu ainda não proferi. São essas considerações que eu tenho a fazer e gostaria de ouvir o que o digno procurador-geral, o doutor Mário Luiz Sarrubo, tem a falar, e o doutor José Carlos Mascari Bonilha também tem a dizer em relação a estes fatos. Pois não. Doutor Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, muito obrigado mais uma vez pela concessão da palavra. Eu só quero mais uma vez, numa intervenção bastante rápida, ponderar o seguinte. O que se está a decidir aqui é a aplicação da lei de cotas, a sua aplicação adequada ou não, o que impacta na ordem de classificação do concurso.
Esse é o objeto. Tanto assim é que a senhora secretária, por ter composto a banca, se deu por impedida. Portanto, não estamos aqui a tratar de lista geral de antiguidade. Estamos aqui a tratar de um tema que diz respeito à comissão de concurso que tem o procurador-geral como seu presidente. Apenas essa contextualização se faz absolutamente necessária para que não percamos de vista o objeto e para que não caiamos na confusão de imaginar que estamos decidindo aqui lista geral de antiguidade. Fosse assim, a senhora secretária não teria se dado por impedida. Ela reconheceu o seu impedimento porque integrou a comissão de concurso e estamos aqui a tratar da ordem de classificação do concurso impactada pela aplicação ou não, adequada ou não, da lei de cotas. Esse é o objeto. Muito obrigado, doutor Bonilha. E Senhor eu passo presidente, a palavra ao doutor Mário Luiz Sarrubo, entendendo que ele pode sim se manifestar. Ele declarou que não votaria, mas ele tem o direito de se manifestar, até porque se diz respeito a ele a questão. Pois não, doutor Mário? Obrigado, doutor João. Os colegas não vão se importar, eu acho que o debate é sempre importante, mas eu quero aqui, faço questão de me manifestar para concordar em gênero, número e grau com o que mencionaram os ilustres conselheiros, doutor Marco Antônio Ferreira Lima e doutor José Carlos Mascari Bonilha. Com relação ao doutor Marco Antônio, ele realmente tem toda a razão. Não é? Nós não podemos, na verdade, ser surpreendidos. Não é? Então, nós fizemos na última sessão uma votação, todos expuseram o seu entendimento, não é? Pelo tempo que entenderam necessário, não é? E quando chegou a hora, o último que vota é o procurador-geral. Quando o procurador-geral votou, veio a arguição de impedimento, que deveria vir antes. Né? Então, são essas surpresas, doutor Marco Antônio, e eu concordo com Vossa Excelência, que mudam o contexto de uma votação que poderia terminar de forma pacífica, de uma votação que poderia terminar com toda a tranquilidade. Então, essa surpresa é que inverte o procedimento. E só por amor ao debate é que nós trouxemos de volta esse debate aqui, esperando que se apontasse qual seria o impedimento. Porque eu insisto, não há impedimento na minha visão, da minha parte, no julgamento do mérito, porque se houvesse, nós todos estaríamos impedidos, porque, no fundo, estamos tratando de lista de antiguidade. Em contrapartida, quero dizer que, sob a ótica do doutor Bonilha, se nós estamos aqui discutindo lei de cotas e se nós estamos aqui discutindo classificação de concurso, acho, doutor Bonilha, com a devida vênia, que se é essa a sua convicção, o que eu espero de Vossa Excelência é que o senhor reconheça a incompetência desse colegiado. Por quê? Porque nós não temos competência para julgar e apreciar a classificação de concurso e aplicação de lei de cotas em concurso. Não é? Isso não está na lei, não está no nosso regimento. Então, acho que este é o grande problema aqui, em que há uma grande confusão. Não é? O pedido dos colegas diz respeito à lei, à lista de antiguidade. E esse é o mote. E os ilustres conselheiros, muito bem intencionados, porque eu entendo todo o contexto, estão querendo discutir lei de cotas e classificação de concurso. Sempre pontuando, e aqui eu rogo, aqui são professores de processo penal, de direito processual, a competência, a discussão da competência, ela sempre precede a do impedimento. Não é? Então, estas surpresas, eu rogo aqui bom senso, equilíbrio, para que o Ministério Público não seja afetado. Tormarco foi muito bem quando disse, não é o caso de se levar essa discussão para fora deste colegiado. Esse colegiado consegue chegar a um consenso. Não é? E para chegarmos a um consenso, nós precisamos, na verdade, em primeiro lugar, decidirmos. Se estamos decidindo classificação de concurso e lei de cotas, nós não temos competência e atribuição para isso, porque o Conselho Superior não tem competência e atribuição para tratar disso. Em contrapartida, se estamos trabalhando lista de antiguidade, nós temos atribuição e não estamos impedidos, nem doutora Tatiana, nem doutor Mário Sarrubo. Penso eu que temos que refletir sobre a questão e talvez seja o caso de terminarmos a votação do impedimento do Procurador-Geral de Justiça,
e seguirmos com a apreciação do caso, até porque é um outro aspecto que eu torno a reiterar. Não é? A doutora Tatiana se sente impedida no mérito, nessa questão que não é preliminar, que é uma questão de lateral, que é uma questão incidental, ela não está impedida, porque é só acerca de quem vai julgar, não diz respeito ao mérito. Preliminar está ligada à competência e tudo mais. Mas, enfim, são essas as considerações, rogando a este colegiado que tenhamos todos bom senso, que tenhamos todos muita calma e possamos chegar a uma solução de consenso. Aqui votemos, né? Votemos. Então, eu rogo que se termine a votação do impedimento do Procurador-Geral. Superado isso, vamos votar os demais temas e vamos seguir com a nossa reunião, sob pena de chegarmos ao impasse aqui sem nenhuma solução. Obrigado, senhor presidente, se me permite. Obrigado, também, doutor Sarrubo. Senhor presidente, se me permite, só uma ponderação, né? Se nós estivéssemos aqui discutindo lei de cotas e entendêssemos que não houve adequada aplicação da lei de cotas em relação ao fato específico, eu acho que fosse competência do Conselho, competiria a este colegiado algo mais. Competiria a este colegiado reconhecer que errou ao aprovar a lista geral de antiguidade e aplicar, então, a lei de cotas em relação a todas as entrâncias da carreira, e não apenas ao caso específico da impugnação. Aí o direito dever da administração pública de eventualmente rever, ainda que de ofício, os seus próprios erros. Eu não digo que seja o caso, porque o Conselho não tem competência para isso com a devida vênia. Mas vier a ser esse o raciocínio expendido, então a Corregedoria desde logo se manifesta nesse sentido, que o Conselho vá além e realize a reclassificação de todas as entrâncias da carreira de acordo com a lei de cotas, senhor presidente. Muito obrigado, doutor. Senhor presidente, também gostaria de, ouvindo todos os colegas que me antecederam, os conselheiros Marco Antônio, Bonilha, doutor Sarrubo, doutor Ponte e o doutor Motauri, se nós tivermos atribuição para julgamento disso, e se refere à lista de antiguidade, aí eu também não me encontraria impedida, porque é só em relação à classificação e o respeito ao nosso regimento interno e lei orgânica. Se nós tivermos, de fato, como considerou o doutor Bonilha, analisando a lei de cotas na classificação final do concurso, daí sim eu mantenho o meu impedimento, mas nesse caso também esse conselho não seria apto a julgar. Então, eu acho que teríamos que definir primeiro essa questão. Seria a lista de antiguidade? Nesse sentido, eu me encontro apta a julgar, talvez me encontre suspeita no mérito por ter participado do concurso. Se for da classificação do concurso, classificação final, daí eu me entendo impedida, uma vez que eu participei da banca. Então, seriam essas considerações a respeito do que exatamente estamos votando. Lista de antiguidade ou classificação geral de concurso. Obrigado, doutora Tatiana. Vamos votar. O doutor Motauri irá proferir o voto. Agora, doutor Motauri. Senhor presidente, na verdade, o voto a Corregedoria exteriorizou, né, na sessão passada e arguiu duas preliminares. Uma que já estava formalizada no próprio voto físico, relacionada à preclusão, e a outra que foi expendida verbalmente no início da votação e que eu já a incluí, eu remeti a Sua Excelência, senhora secretária, um voto já com a inclusão efetiva, né, no papel, digamos assim, daquela preliminar arguída aqui inicialmente, que é da incompetência deste Conselho. Né? Esse foi o voto da Corregedoria Geral, arguindo essas duas preliminares, senhor presidente. Pois não. Muito obrigado, doutor Motauri. Bom, eu indago o doutor Marco Antônio, se vai votar, se vai pedir vista diante dessa situação em que nos encontramos. Senhor presidente, mais uma questão de ordem foi agora apresentada pela doutora Tatiana. Me parece que, se nós formos continuar cada manifestação se trazer uma outra questão de ordem, nós não vamos encerrar essa votação nunca. Agora, se indagar a esse conselho, se indagar a essa presidência, o que nós estamos votando, nós estamos votando lei de cota, nós estamos votando aqui impedimento. Agora, no meio do julgamento de impedimento, ressurge uma competência que foi reconhecida anteriormente. Eu me sinto apto para votar em relação ao impedimento do digno procurador-geral. Em relação a isso, eu me sinto à vontade para votar.
Entretanto, eu não posso deixar de registrar o que nós estamos experimentando aqui, o meio impedimento. O impedimento que foi utilizado na sessão anterior para não julgar preliminar, e hoje o impedimento que não está sendo reconhecido para poder se julgar uma outra questão preliminar. As duas questões são prejudiciais. Agora, no sentido de dizer que no curso da votação se é surpreendido com essa circunstância, ou se é apresentado um fato que vai trazer nulidade absoluta em relação a este fato, ainda que tenha se falado em competência, ainda que se tenha falado de atribuição funcional, ainda que tenha se falado em, entre aspas, a possibilidade ou não de se decidir o autoimpedimento, me parece que isto foge a qualquer regra processual. Eu vou votar porque eu não me sinto impedido. Isto não é razoável. Isso me parece trazer insegurança jurídica. No instante em que eu posso dizer eu não me sinto suspeito e indicar as razões pelas quais eu me sinto ou não me sinto suspeito, eu não posso dizer eu não me sinto impedido e justificar por que eu não estou sendo impedido. Fica esse meu registro em relação a isso, que esta questão traz precedência nesse Conselho, isto traz efeitos em relação a esse Conselho, isto vai trazer, de alguma forma, como a questão foi judicializada e não foi julgada no seu mérito, e como eu levantei na sessão anterior, ao se falar em preclusão, qual seria o termo inicial, se haveria suspensão ou se haveria interrupção no período em que houve a concessão da liminar, e a lista foi elaborada após a concessão desta liminar, que diz que essa liminar deixou de existir. Essa liminar foi afastada por conta da perda do seu objeto. Então, sendo nesse sentido, já que a reunião está sendo gravada, já que há uma anotação em relação a este fato, eu vou me sentir à vontade de julgar e entender pelo impedimento pelas razões que eu já apresentei. O impedimento porque, principalmente, Sua Excelência o Procurador-Geral, ele preside a banca de concurso. Se ele preside a banca de concurso na mesma circunstância, então ele poderia também votar. Pela mesma circunstância que a doutora Tatiana, com todo respeito, ela veio apresentar aqui agora e votou. Então, no meu sentido, eu acolho o impedimento, eu entendo que há o impedimento, entendo que, portanto, prossiga a votação com esse registro, com o registro de que houve uma superveniência no curso da votação. O que pode ocorrer, uma arguição de uma nulidade após a votação, pode ocorrer sim. Agora, durante a votação, se estabelecer um fato do qual já estaria vencido, no momento em que se falou, eu estou impedido, então eu já estou tranquilamente acreditando que o impedimento aqui já subsiste. E o digno Procurador-Geral, com toda a razão, com todo o conhecimento técnico que tem, com toda a forma de abalizar, eu reconheço que Vossa Excelência tem esse espírito de contemporização, ter esse espírito de trazer estabilidade na carreira, que já demonstrou em mais de uma oportunidade, e nós somos testemunhas disso. O que não pode ocorrer é exatamente o que está ocorrendo aqui agora. O que não pode ocorrer é nós sermos surpreendidos no curso da votação quanto um fato que já estava decidido, já estava aprimorado, já estava aperfeiçoado. Diferentemente de uma causa de nulidade que, inclusive, pode levar à rescisória em relação às decisões desse Conselho, que não podem ser tratadas de forma absoluta ou ter uma codificação própria, ter um código processual próprio que possa decidir em relação àquilo que a própria legislação processual não permite. Então, senhor presidente, com todo e devido respeito, eu entendo que, pelos motivos já arguídos, pelos motivos já apresentados, pelos motivos já trazidos, eu voto pelo reconhecimento do impedimento da Procuradoria-Geral. Obrigado, doutor Marco Antônio. A votação me parece que não está concluída. Senhor presidente, se me permite, né? Então, nós estávamos votando o impedimento... Doutor Ponte agora, viu, doutor João Machado? Me perdoe a intromissão. Perdão, Perfeito. doutor Ponte. Pois não, doutor Ponte. Perdão. Senhor presidente, eu insisto uma vez mais, o impedimento ele é de ordem objetiva, me parece que a partir do momento que a doutora Tatiana ela se declarou impedida, anteriormente esse impedimento ele perdura, não existe impedimento parcial. E quando nós falamos em impedimento, como é de ordem objetiva, não basta a pessoa dizer que ela não está impedida. Me parece, então, que essa arguição de impedimento parcial ela inexistiria. Mas, evidentemente, que aqui entra no mérito
da discussão que está sendo travada. Nós estamos votando uma questão de natureza objetiva, se o procurador-geral é ou não impedido. Eu entendo que ele é impedido, voto pelo impedimento de Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral, e registro, tomando por base os colegas que me precederam, que não há impedimento parcial. Em meu sentir, a doutora Tatiana também estaria impedida, mas evidentemente respeito o posicionamento dela, não é? E solicito que seja dado prosseguimento à votação. Nós temos que ter uma definição. O problema aqui não é o resultado positivo ou negativo. Nós temos que solucionar essa questão, não é? Então, objetivamente, me parece que há impedimento do Procurador-Geral, assim como da doutora Tatiana, em que pese as alegações por ela expedidas. Então, é como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Eu queria ponderar que, diante do que foi aqui conversado, debatido, com opiniões, algumas convergentes, outras divergentes, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista diante da situação em que está e que me parece que, como a votação não foi concluída, eu entendo que eu posso pedir vista, salvo algum impedimento, que eu, sinceramente, não vejo. Senhor presidente, se me permite, eu ainda não votei, mas se Vossa Excelência for pedir vista... se Vossa Excelência for pedir vista, obviamente, eu, por respeito, por deferência, aguardarei para pronunciar meu voto após Vossa Excelência se manifestar, né? Mas aí não sei se Vossa Excelência quiser pedir vista, então eu me abstenho, senão eu prossigo. Posso pedir, se me perdoe, eu entendi que Vossa Excelência já tinha expendido o voto, mas, de qualquer forma, eu passo a palavra a Vossa Excelência, não é? Perfeito. Para a sua manifestação, então, doutor Montauri. Eu agradeço muito a Vossa Excelência. Na verdade, é a questão específica, senhor presidente, do impedimento de Sua Excelência, o Procurador-Geral, né? Quanto a esse tópico específico, eu ainda não havia oficialmente votado, né? Muito embora tenha expendido o meu ponto de vista. Eu gostaria aqui, senhor presidente, eu entendo que o senhor presidente, o senhor Procurador-Geral, não está impedido, né? Assim como com a devida vênia, eu entendo que a doutora Tatiana também não esteja impedida para votar nenhuma questão afeta esse tema. Porque, como disse numa intervenção, nós estamos aqui rediscutindo ou julgando o recurso de uma decisão coletiva deste Conselho Superior. Então, ou há impedimento coletivo ou não há impedimento de ninguém. Nós estamos revendo uma decisão tomada por 11 integrantes deste colegiado, decisão esta que levou à publicação de uma lista de antiguidade. E, em face desta lista, tal como aprovada pelos 11 integrantes e tal como publicada no Diário Oficial, foi objeto de impugnação. Então, impugna-se uma decisão que não foi do Procurador-Geral, uma decisão que não foi da banca de concurso, impugna-se uma decisão dos 11 integrantes do Conselho Superior do Ministério Público. Ou estamos todos impedidos, ou nenhum de nós está impedido. Mas, a despeito disso, senhor presidente, especificamente quanto ao tema tocante aqui à Sua Excelência, a senhora secretária, eu, com a devida vênia, inclusive da senhora secretária, entendo que não haveria em nenhuma circunstância hipótese de impedimento por parte de Sua Excelência. O que pode haver aqui, eventualmente, é suspeição. É Sua Excelência não se sentir confortável para votar na questão, em virtude de, em momento anterior, e em ato jurídico perfeito e consolidado quando da publicação da lista e quando da efetiva nomeação de todos os aprovados naquele concurso, por ter participado daquele certame, Sua Excelência pode não se sentir confortável para aqui julgar. Agora, não há em nenhum momento um fato objetivo que inviabilize a sua capacidade eleitoral neste momento. Então, com a devida vênia, a palavra impedimento foi, senhora secretária, desculpe-me, mal empregada. A hipótese seria de suspeição, né, se o caso. Mas nem essa está presente, porque, como disse, discute-se uma decisão de 11 integrantes deste colegiado, não se discute algo que já surtiu efeitos jurídicos diversos ao longo do tempo, um ato jurídico perfeito, que gerou nomeações para que colegas viessem a acrescentar, a ser acrescidos à nossa carreira, que gerou escolhas de circunscrições, que gerou designações as mais diversas ao longo de 1 ano e meio, e que, portanto,
estão alcançadas pelo tempo e vencidas pelo tempo e escapam às atribuições deste colegiado. Nesse sentido, portanto, eu voto pela inexistência de impedimentos, senhor presidente, quanto ao tema específico. Obrigado, doutor Motauri. Eu consulto, bom, diante das alegações apresentadas, eu ainda entendo que, não tendo sido votada a tempo o alegado impedimento da doutora Tatiana, ela está em condições de anunciar o resultado da votação. Pois não. Votaram pelo impedimento do procurador-geral os doutores Bonilha, Saad, Giuliotti, Marco Antônio e Ponte. Votaram pelo não impedimento os doutores Calil, Jurandir, João, Motauri e eu. No caso da minha votação, impugnaram o voto da secretária os doutores Saad, Bonilha, Giuliotti, Marco Antônio e Ponte. Esse foi o resultado. E agora? Agora, empatada a impugnação, o senhor tem que decidir, doutor João. Então, no meu entender, não é cabível a impugnação sob a alegação de impedimento, e, a meu ver, a senhora secretária votou corretamente e podia votar. É o meu entendimento, respeitando as opiniões diferentes. E em relação ao impedimento do senhor procurador-geral, o senhor também teria que votar nos termos do 35, parágrafo 2º. Pois não, eu entendo que não há impedimento do doutor Mário Sarrubo. Então, nesse sentido, foi afastado o impedimento do procurador-geral, dando sequência à votação das demais questões propostas. As preliminares já haviam... Muito obrigado, doutor João. Muito obrigado, colegas. Muito bem, afastada, então, a arguição de impedimento desta presidência. Válido o voto, portanto, que nós proferimos e apresentamos. Fica, então, decidida a questão, acolhida a preliminar lançada pelo ilustre corregedor-geral, doutor Motauri, que foi também acolhida por esta presidência, que empatou a votação e desempatou nos termos da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, conforme invocado, conforme voto escrito já apresentado. Com isso, podemos prosseguir na nossa pauta, e eu vou pedir, dado mais uma vez ao adiantado da hora, 15h34, tem uma reunião no Superior Tribunal de Justiça, agora às 16h, com o ministro, de maneira que vou ter que deixar este colegiado. Por favor, doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, só para fins de consignar na ata posteriormente, então, em relação à primeira preliminar de suspeição de impedimento de Vossa Excelência, houve empate e o voto de desempate foi o voto de qualidade exercido pelo doutor João, o que nos remete à preliminar levantada pelo doutor Motauri. E ali houve empate também, uma vez que a doutora Tatiana ela se declarou impedida, e Vossa Excelência, exercendo o voto de qualidade, desempatou. Então, só para consignar que a doutora Tatiana, eu peço que seja consignado na ata que ela se declarou impedida na votação dessa preliminar. É só para que fique constando isso, senhor presidente. Perfeitamente, doutor Antônio Carlos da Ponte. Peço à doutora Tatiana que consigne na ata, então, esses aspectos levantados pelo ilustre conselheiro. Mais uma vez, exaltando a oportunidade do debate, eu peço vênia para deixá-los e passar a presidência, na sequência dos trabalhos, ao doutor João Machado de Araújo, por conta de compromissos pelo Ministério Público aqui na cidade de Brasília. Saúdo a todos os conselheiros, saúdo a doutora Tatiana,
saúdo a nossa assistência, aqueles que nos assistem pela plataforma Teams, não é? Rogando que todos tenham uma excelente semana, com muita saúde, muita harmonia. Vamos em frente. Muito boa tarde a todos. Peço licença para me retirar. Muito boa tarde. Boa tarde, doutor Mário. Obrigado pelas suas palavras, pela sua participação na reunião. E, dando sequência, parece-me que é o item 2, doutora Tatiana, que são os pedidos de autorização para residir fora da comarca. Houve alteração da pauta, doutor João? Presidente, pela ordem, por favor. Pois não. Houve uma inversão de pauta. Os senhores conselheiros ainda não perdão. de se manifestar. Tem razão. As comunicações dos conselheiros. Vossa Excelência tem inteira razão, e eu me penitencio por ter adiantado a pauta. Então, nós vamos voltar à apreciação da pauta. Com as comunicações dos conselheiros, começando pelo doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Apenas gostaria de renovar meus cumprimentos a todos os nobres integrantes desse colegiado, as pessoas que nos assistem, e desejar uma boa continuidade da reunião. Muito obrigado. Obrigado, doutor Calil. Passo a palavra ao doutor Jurandir Marsura, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu não tenho comunicações a fazer, apenas os meus cumprimentos a todos os conselheiros presentes. Obrigado, doutor Jurandir Marsura. Eu também não tenho comunicação específica a fazer. Igualmente, a exemplo dos colegas que me anteciparam, renovar os meus cumprimentos a todos e todas e desejar uma boa e profícua reunião. Por favor, doutora Tatiana. Excelentíssimo senhor procurador, digníssimo doutor corregedor, nobres colegas conselheiros, a quem eu saúdo nesta sessão, digníssimos serventuários e colegas que nos assistem. Também não tenho comunicações a fazer, desejando uma boa continuidade de reunião. Obrigado, doutora Tatiana. A seguir, o doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, muito obrigado. Eu tenho apenas uma comunicação que se confunde com uma solicitação e diz respeito ao seguinte tema. Nós temos hoje gravadas as nossas sessões e elas ficam colocadas no sítio do Ministério Público, mas me parece com um período de validade e depois acabam se expirando, segundo eu soube. Informação a ser confirmada. Mas, mais do que isso, essas sessões não podem ser acompanhadas por aqueles que estão além dos quadros do Ministério Público. Então, a mim me parece que seria de bom tom que nós tivéssemos uma playlist, uma lista dentro de outra lista, um canal no YouTube que o Ministério Público já tem, e nessa playlist estivessem todas as nossas sessões gravadas, que são, filmadas, que são, e estivessem passíveis de acesso por toda a sociedade e não apenas pelos membros da instituição, pelos servidores e servidoras da instituição e pelos colaboradores. Me parece que com isso nós daríamos ainda mais publicidade, ainda mais transparência, seria uma forma, sim, de darmos conta do que estamos fazendo, e a necessidade de prestação de contas está inserida num conceito amplo de accountability. É necessário que o agente político, que o servidor público, diga o que fez, por que fez, e o que não fez, e as razões pelas quais não fez. Isso tudo nós garantimos, nós asseguramos uma fiscalização de toda a sociedade se essas sessões gravadas estivessem acessíveis a toda a população. Portanto, eu deixo aqui registrada uma solicitação
para que o Ministério Público disponibilize no seu canal do YouTube uma playlist na qual estejam todas as sessões e que elas possam ser acessadas por quaisquer pessoas dentro e fora da nossa carreira. Era apenas essa a comunicação que, como eu já adiantei, se confunde com uma solicitação. Muitíssimo obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Passo a palavra ao doutor Saad Maslum para suas comunicações. Por favor, doutor Saad. Pois não, senhor presidente, doutor João Machado, prezados colegas, membros deste conselho, cumprimento também os colaboradores e a todos que nos assistem. Eu reitero aqui, comungo da comunicação, do requerimento feito pelo doutor Bonilha. Aliás, isso já foi objeto de debate aqui, de deliberação deste conselho, logo no início do corrente exercício, em homenagem ao princípio da transparência e da publicidade. E, naquela ocasião, nós deliberamos, de fato, que as reuniões seriam ao vivo, seriam transmitidas em tempo real, mas o que nós verificamos aqui é que a transmissão em tempo real é feita pelo Teams. Ou seja, somente aqueles que têm acesso ao Teams é que podem assistir em tempo real. Muito bem. Como se não bastasse, as reuniões que são gravadas, elas se perdem. Mesmo nós, membros do Conselho, não é fácil acessar as reuniões que foram gravadas. Por exemplo, a segunda reunião, a terceira, a quarta, elas se perdem. E seria muito mais. E somente nós já tivemos casos de membros do Ministério Público que reclamaram não conseguir acessar as reuniões gravadas, que não puderam assistir em tempo real e depois tentaram acessar a reunião gravada e não conseguiram. Lembrando que o princípio da publicidade não é apenas para os membros do Ministério Público, mas para toda a sociedade. Qualquer pessoa do povo pode e precisa ter acesso ao que se delibera pelo Conselho Superior do Ministério Público. O Ministério Público possui uma página no YouTube. Essa página no YouTube, ela possui várias pastas e subpastas. Uma das subpastas denomina-se playlist. Dentro dessa playlist existem várias outras pastas, uma do Procurador-Geral, outra a respeito de realizações, de palestras que são realizadas, e não vejo qual o problema em se abrir uma playlist específica para o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Eu andei verificando a página no YouTube de outros ministérios públicos e todos eles têm uma subpasta específica para o Conselho Superior do Ministério Público. É um órgão, desnecessário dizer, mas um órgão de suma importância, e isso facilitaria muito que pessoas do povo, membros do Ministério Público, pudessem rapidamente acessar a gravação das sessões, se não puderem, ou mesmo já tendo assistido em tempo real, eles podem querer, posteriormente, assistir à reunião gravada. Então, fica aqui esse requerimento para que se determine, me parece que isso está a cargo da assessoria de comunicação, é bastante fácil de fazer isso, é só colocar essa subpasta e remover, ou transferir, ou copiar as gravações feitas para essa subpasta no YouTube. Então, fica aqui reiterado o pedido feito pelo colega Bonilha. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. Passo a palavra ao doutor Giuliotti para suas comunicações. Boa tarde a todos. Na pessoa do doutor João Machado, saúdo todos os membros desse egrégio conselho, saúdo os colegas que nos assistem e também os nossos zelosos funcionários. Também comungo aí com a proposta do doutor Bonilha, né? Eu sou totalmente favorável ao aprimoramento de todos os canais de publicidade. Publicidade é um instrumento de transparência. Quanto mais investirmos em publicidade, mais transparentes serão os atos desse conselho. Por isso, eu sou totalmente favorável à proposta feita pelo conselheiro Bonilha.
uma boa tarde a todos e desejo uma boa sessão. Pois não, doutor Filhote. Passo a palavra ao doutor Marco Antônio Ferreira Lima para suas comunicações. Senhor presidente, digno corregedor-geral do Ministério Público, digna secretária, demais colegas conselheiros, aproveitando a oportunidade para, em nome da doutora Tatiana, fazer uma saudação em relação à passagem do Dia das Mães, estendendo este cumprimento em relação a todas as mães, a todos os pais que são mães, e o registro na figura da doutora Tatiana, que já demonstrou que é uma grande mulher e uma grande representação de figura materna. Senhor presidente, eu teria algumas situações a ser colocadas. Uma delas, eu gostaria de fazer uma observação ao Dr. Moutauri. O Dr. Moutauri, na sessão anterior, fez uma observação no sentido da necessidade de atendimento ao público. Eu, inclusive, de forma de brincadeira, comentei com Vossa Excelência, Dr. Moutauri, desde a época que Vossa Excelência, como aqui afirmou, distribuía as senhas no atendimento ao público. Por que eu faço essa observação? Porque as notícias de fato que vêm chegando, são notícias de fato, é óbvio, que várias de caráter relevante, não podemos afastar isso, mas eu vejo muitas notícias de fato que poderiam ser resolvidas exatamente no atendimento ao público, que poderiam ser resolvidas, às vezes, como nós fazíamos na nossa época, com um simples telefonema. E situações que nós estamos nos assoberbando com notícias de fato, que na verdade são reclamações pontuais e que poderiam ser resolvidas com atendimento ao público, como bem ponderou Vossa Excelência na reunião anterior. Na reunião anterior também, nós falamos em relação da necessidade de provimento imediato, ou o mais rápido quanto possível, do cargo de violência doméstica de São Miguel Paulista. Entretanto, senhor presidente, com o aumento de medidas protetivas, ainda que tenha o projeto Guardiã, nós estamos encontrando uma dificuldade, e isto foi trazido por mais de um colega, em relação à vacância do 24º de violência doméstica da capital, o que vem sobrecarregando os demais colegas pela ausência em relação, ou a impossibilidade de se preencher esse cargo da 24ª Promotoria de Violência Doméstica da capital. Eu ainda faria um outro registro, e aqui somente de uma forma ainda que rápida, a questão referente ao acidente, ainda não se sabe as causas, que estão investigando aquela, entre aspas, cratera, fecha aspas, que foi provocada pela Sabesp e envolveu a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, o metrô. E também gostaria de deixar registrado, já em relação ao metrô, não sei se trata de fato de algo que foi observado por conta das nossas promotorias especializadas, o nome das estações do metrô está junto com o nome de empresas como se fosse um patrocínio. Isto me trouxe bastante preocupação quando na estação Saúde se verificaria, não sei se fato, a expressão droga farma, fecha aspas, como sendo uma complementação, um patrocínio que eu não sei, sinceramente, se foi ou não foi apresentado formalmente no que diz respeito a esta possibilidade, a este convênio. E fica aqui o meu registro de como uma empresa com capital misto possa se dizer deficitária, enquanto nós temos, oferecendo o mesmo serviço, duas outras empresas que têm caráter particular e não reclamam dessa situação deficitária. E, por último, senhor presidente, eu faço um último comentário no que diz respeito, aliás, você que pleonácio, no que diz respeito à violação, ao desrespeito que muitas empresas têm feito em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu tenho verificado é que em mais de uma representação, em mais de uma notícia de fato, isso vem sendo tratado como sendo de interesse individual, e não é.
Nós estamos encontrando, e aqui eu me incluo, os nossos dados sendo comercializados por empresas, e aqui eu faço uma colocação de natureza pessoal. Eu não aguento mais receber pelo menos meia dúzia de telefonemas, isso não acontece só comigo, oferecendo desde empréstimo pessoal consignado até mesmo sepultura. Isto me parece que está ocorrendo um desrespeito coletivo, embora tratado de forma individual, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. São essas considerações que eu faço, e em especial, já que votamos em relação à necessidade de provimento imediato do cargo da violência doméstica de São Miguel Paulista, a questão também será apresentada em relação ao 24º cargo de violência doméstica, também da capital. São essas ponderações que eu tinha a fazer, senhor presidente, pedindo desculpas, agradecendo a palavra e pedindo desculpas por ter me excedido eventualmente no nosso tempo. Desejando a todos uma excelente sessão. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Passo a palavra agora para as suas comunicações ao doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria uma vez mais de renovar os cumprimentos e de reiterar aqui a preocupação que foi exteriorizada pelo conselheiro José Carlos Bonilha e também foi acompanhada pelos colegas Saad Maslum, Pedro Jesus Giuliotti e Marco Antônio Ferreira Lima. Acho que a matéria trazida pelo Dr. Bonilha é de suma relevância, ele exige uma resposta pronta, uma resposta rápida por parte do Ministério Público. Também gostaria de solicitar a Vossa Excelência, uma vez mais, que pautasse a proposta de resolução relacionada à matéria eleitoral desse Conselho. Vossa Excelência pediu vista desses autos já tem algum tempo, não é? Esclareceu que esse pedido foi encaminhado à assessoria eleitoral, uma vez que Vossa Excelência, à época, exercia o cargo de Procurador-Geral de Justiça. A assessoria eleitoral ela é integrada por 3 colegas. Acho que eles já tiveram tempo mais do que suficiente para apreciar essa matéria. E acho que ela precisa ser pautada, dada a importância dela. Nós estamos a 5 meses da eleição e é importante que o Conselho Superior do Ministério Público ele venha se manifestar a respeito desse tema, que é um tema tão caro, um tema tão delicado. Eu recordo que quando apresentei essa proposta de resolução e essa matéria foi pautada pela primeira vez, o nosso colega, doutor Jurandir, conselheiro, apresentou um voto. Quero ter oportunidade de me manifestar formalmente acerca desse voto, mas acho importante que essa manifestação seja feita conjuntamente com o voto que será proferido por Vossa Excelência, que certamente trará novos subsídios. Eu quero deixar bem claro, doutor João, reiterar aqui o respeito e a consideração que tenho por Vossa Excelência, não é? Sei que a matéria é uma matéria delicada, é uma matéria que demanda, na verdade, um estudo acentuado, mas eu insisto, 3 assessores para cuidar desse tema, me parece que já teriam tempo mais do que suficiente, ou para concordar com a proposta ou não, mas nós temos que decidir isso. Então eu peço a Vossa Excelência que, se os assessores ainda não tiveram a oportunidade e o tempo para elaborar o voto, que Vossa Excelência o faça diretamente, não é? Mas paute essa matéria o mais rápido possível para que nós possamos apreciá-la. Com a certeza absoluta que os subsídios que serão trazidos por Vossa Excelência se mostrarão como fundamentais para nortear a atuação do Ministério Público. Então são essas as minhas considerações. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Passo a palavra ao doutor Motauri para as suas comunicações. Por gentileza, doutor Motauri. Senhor presidente, eminentes integrantes desse seleto colegiado, renovando meus cumprimentos a todos, assim como aos nossos operosos servidores e servidoras, a quem nos assistem. Apenas em relação a uma colocação que Sua Excelência, doutor Marco Antônio, fez, como sempre, com a argúcia de sua inteligência, com a sua capacidade de absorver as situações, nós temos, né, doutor Marco Antônio, como Vossa Excelência falou, uma das vicissitudes inerentes aí ao trabalho à distância, em que fomos forçados a permanecer por muito tempo, é o risco de nós nos tornarmos burocratas, né? E perdermos aquela sensibilidade que o atendimento ao público nos traz e que
de nós exige. Né? Ou seja, qualquer coisa nós vamos lá, formalizamos uma notícia de fato, temos um trabalho de montar um expediente, um procedimento, etc., quando, como Vossa Excelência muito bem falou, a questão poderia ser resolvida com uma palavra ou com um singelo telefonema. Né? Então, efetivamente, endosso as palavras de Vossa Excelência e é imprescindível, importantíssimo, né, que nós efetivamente voltemos ao nosso trabalho presencial, nosso trabalho, a faina diária da Promotoria de Justiça, para que nós possamos manter o que nos diferencia, que é justamente essa veia de sensibilidade social, essa noção de sociedade, esse cheiro de povo, que é o ânimo, é a alma e é a razão de ser do Ministério Público. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, que, como sonha acontecer, externou mais uma vez a sua sensibilidade e que nós não transformemos e não tenhamos a nossa instituição como uma instituição burocrática, mas sim como uma cumpridora de seus papéis, que está ali com cheiro de povo, com cara de povo e com olhos voltados para o povo. Apenas essa consideração, senhor presidente, desejo a todos uma excelente continuidade de sessão. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Motauri. Obrigado pela sua participação. Podemos passar ao item número 2 da sessão administrativa, que são os pedidos de autorização para residência fora da comarca. Acho que todos têm a pauta. Querem que eu mencione interessado por interessado? Acho que não há necessidade. Não há necessidade. Não, acho que não há necessidade. Ou ao menos o nome. Parodiando um querido colega, senhor presidente, vamos votar! Pois não? Parodiando um querido colega. Perdão. Parodiando um queridíssimo colega, vamos votar, senhor presidente. Então, que são vários, né? São 6 casos diferentes, de relatores diferentes, e eu pergunto se todos estão de acordo, se todos aprovam esses pedidos de autorização constantes da pauta. Sim. Então, doutor João, se o senhor... Pois não, doutora Tatiana, pois não. Pois não. Só indicar o nome dos colegas que tiveram os pedidos de residência fora da comarca autorizados, seriam os doutores Bruno Moraes Ferreira, terceiro promotor de Jandira, doutor Rafael Ribeiro Duval, terceiro promotor de Justiça de Carapicuíba, doutor Yuri Fisberg, segundo promotor de Justiça de Capão Bonito, doutor Fabiano Pavan Severino, 38º promotor de Justiça Criminal da Capital, doutora Juliana Lourenço Balerone Magalhães, primeira promotora de Justiça de Osasco, doutora Ana Laura Ribeiro Teixeira Martins, quarta promotora de Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo. Seriam esses os colegas que tiveram seus pedidos de residência fora da comarca aprovados pelos conselheiros relatores. Pois não, então, todos aprovam, todos de acordo? De acordo. De acordo. Pois é, então estão aprovados os pedidos de autorização dos colegas mencionados pela doutora Tatiana, e eu pergunto se querem um intervalo de 10 minutos para a próxima sessão. Por favor. Ou alguém é contra? Não, senhor presidente, eu não sou contra, pelo contrário, apenas gostaria de pedir licença a todos os eminentes colegas do colegiado para me retirar. Eu também vou ao intervalo, mas eu não retorno, né, com a permissão e a aquiescência dos nobres integrantes desse colegiado. Agradeço a possibilidade de estarmos aqui nessa discussão, debate sempre democrático e sempre engrandecedor para a nossa instituição, e tenham todos um excelente prosseguimento de sessão e uma excelente semana. Muito obrigado, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, doutor Motauri, pela sua participação, pelas suas sempre importantes intervenções. E então, me parece que podemos... Alguém mais quer se manifestar antes do intervalo? Então, podemos suspender a gravação, não é? E retornar dentro de 10 minutos.